Paz seja convosco, alunos do FATENFV. Uma ótima noite a todos. Vamos orar para darmos início à nossa aula. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, diante da Tua santa presença, nós queremos Te agradecer pelo dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres. Obrigado estarmos reunidos uma vez mais em Sua casa para aprender do Teu santo templo. Ilumina nossa mente, nossa percepção, torna mais aguçada, para que possamos absorver um pouco mais da Sua palavra e praticá-la a cada dia. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Para você que não conhece, nós temos o nosso curso teológico, nosso ministério, tá bom? O FATENFV, a Faculdade Teológica do Ministério FINVEM, tá? Para você que ainda não tem o curso básico, nós temos aí 13 disciplinas, elas são mensais, tá bom? E se você quiser entrar em contato para que possa ainda acrescentar um pouco mais ao seu conhecimento e à sua formação teológica, entre em contato conosco no 0119-9571-4593. Repetindo, 0119-9571-4593. São 13 meses de disciplina, nós estamos estudando a disciplina Doutrina de Deus, tá bom? Fica aí o contato. Bom, a aula, nós temos aí os atributos ontológicos de Deus, que por sua vez estão associados à sua espiritualidade e invisibilidade. Ontológico é isso, aquilo que está associado à invisibilidade e à espiritualidade. Nós temos os atributos mensais, cai na prova, que os atributos mentais estão associados ao conhecimento, à onisciência e à presciência de Deus. Ele tudo sabe, Atributos mentais, conhecimento, onisciência e presciência. Os atributos morais, associados também à retidão, por que não dizer, temos a integridade, justiça, zelo, bondade, amor, misericórdia, santidade, paciência. Bom? E os atributos de propósito, que são a vontade, liberdade e onipresença. Temos também os atributos de síntese, que é a perfeição e beleza, associados também à bem-aventurança, ao resplendor e à glória de Deus. Os atributos autoexistentes, que já existem, personificamos aqui a espiritualidade, sempre. Cai na prova, Deus é espírito com personalidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 24. Os que adorarem ao Senhor, adorarão em espírito e verdade, é esses que o Pai procura. Como pessoa e tendo personalidade, sabemos que Ele, o nosso Deus, Ele pensa, sente e fala. Pensa, sente e fala. São essas qualidades que possibilitam a comunicação e a comunhão de Deus com a sua criação. Como Espírito, Deus está isento das regras regidas pelo tempo e espaço, que condicionam as criaturas, inclusive o ser humano. Deus, como Espírito, não se confunde e nem se detém na matéria e tampouco se corrompe com ela. Deus não se engana, não se ilude. Ele não está sujeito às intempéries, situações que ocorrem nas nossas vidas, e nem às paixões ou necessidades. Ainda que incorpóreo, que caracteriza aí a condição associada à condição e caráter humano, temos aí a referência de Mateus 3,16, Deus é representado pela linguagem metafórica, que é usado como metáforas, tá bom? A gente pode usar o exemplo aí, ele é forte como um ferro. Isso é uma expressão metafórica. E temos aí a antropomórfica, que nós temos aí do grego antropo, o antropos, que é o homem, e o morfe, que vem de forma, tá bom? Antromórfica.
antropomórfica, tornando assim a descrição mais próxima da compreensão humana. Embora invisível, né? Nós temos João 1,18, que relata que Deus nunca foi visto por ninguém, tá? São usadas várias metáforas concernente a ver Deus, conhecer Deus, enxergar Deus. Há muitas formas de linguagens concernente a isso. Temos as referências aí de Êxodo 24, 9 e 10. Ele é uma pessoa real, sua natureza é, portanto, imensurável, não dá para mensurar, inefável, não dá para declarar, inaudível, não tem como nós dizermos como realmente é, indizível, né? Insondável e inescrutável. Quem pode conhecer e sondar a mente do Senhor? Nós temos a referência de Jó 11,7, que diz: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ninguém, né? Ninguém. Infinitude. Cai na prova também. Ele não está sujeito às leis naturais e métricas. Nesse conceito, podemos destacar a imensidão e a profundidade de Deus, e ao mesmo tempo sua onipresença. Vamos ler aí esse texto aí de primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versículo 27, que é muito importante. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: esse texto ele faz parte do compêndio da oração de Salomão a Deus, né? O texto diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Fala aí da profundidade de Deus, o nosso Deus imensurável, né? Não há como metricamente nós descrevermos o tamanho desse Deus, que, sendo tão grande assim, habita nesse pequeno coração. Como mensurar um ser que independe, ele não depende de uma fonte de energia para existir ou se locomover, né? Vários equipamentos, instrumentos que nós temos aqui no globo Terra precisam de uma energia, né? Para poder se moverem, né? E o Senhor não precisa de nenhuma energia, Ele é a própria energia. Ele é tudo, né? Faltam-nos palavras e atributos para descrever o que Deus é. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, cai na prova também, Salmo 139. O salmista disse isso, né? Se eu levantar a minha cama nos mais altos dos montes, onde o Senhor estará, né? Se eu descer às profundezas da terra, o Senhor também estará. Eterno, cai na prova. Ele é supratemporal e atemporal, a tempo e fora de tempo. Está fora do domínio do tempo que rege o universo e todas as criaturas, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos aqui horas, dias, meses, anos, séculos, milênios. Tudo isso é uma faísca de sua eternidade. Nós temos aí Êxodo 15, 18, o Senhor reinará eternamente, perpetuamente. Nós temos aí Jeremias 10, 10, o Senhor Deus é a verdade. Temos referência de Deuteronômio 33, 27, Apocalipse 4, 8, 10, Salmos 92, né? Antes que os montes existissem, tu és Deus. Os três tempos, passado, presente e futuro, são o mesmo diante dos olhos de Deus. Passado, presente e futuro são os mesmos, tá bom? Para Deus, em seu plano de redenção, de resgate, Abraão ainda existe num tempo passado, como a vinda de Cristo acontecerá num tempo futuro. Ele sabe tudo antes de tudo, porque Ele é o Senhor do tempo. Somente o Eterno compreende tudo, sabe de tudo antes de tudo acontecer, e ainda permanece imutável, não muda. Eu, Senhor, não mudo, né? Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É uma junção perfeita, eternidade, imutabilidade, e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus fala isso, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A unidade,
página 35. Nós temos aqui o Shema, né? O Shema no hebraico significa ouve, ó Israel, ouvir, né? Sempre importante essa percepção, ouvir. Deus é o único Deus. O Shema Israel diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Essa é a base da fé monoteísta, a crença em um só Deus. Unidade absoluta e unidade composta. O que é isso? O absoluto e o composto. Bom, algumas perguntas aqui. Haveria alguma contradição doutrinária entre unidade e tri? Há alguma contradição de doutrinas entre a questão da unidade e a triunidade? Haveria um Deus com 3 personalidades? Há várias igrejas, né, denominações que são unicistas, outros creem na doutrina da Trindade, outros não creem, enfim. Haveria um só Deus agindo de 3 modos? É outra pergunta. Existiriam 3 pessoas usufruindo da mesma divindade? Essas 3 pessoas, elas estão usufruindo da mesma unidade? É necessário distinguir entre 2 qualidades de unidade: a unidade absoluta e a unidade composta. Podemos pegar como exemplo a expressão de Gênesis 2:24. Adão era uma unidade composta. Essa referência diz do texto que Deus disse, né, para Abraão, né, apegar-se à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, né? Um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma só pessoa. Virando a página. Mas quando lemos que homem e mulher serão uma só carne, essa é uma unidade composta. E juntar-se um ao outro e tornar-se-ão uma só carne, que é outra referência também. Não existe humanidade como unidade absoluta, cai na prova. Não existe humanidade como uma unidade absoluta. Pessoas são unidades absolutas, está no plural aí, né? Mas a humanidade só existe, subsiste por causa da unidade composta, né? Se fundindo, se compondo. O termo no hebraico é echad, que significa um só, designa unidade compostas. Nós temos aí Esdras 3:1, né? Que fala quando Esdras levanta o altar e diz que todos se ajuntaram como um só homem. Unidade compostas. Todos em um só. E temos aí Ezequiel 37:17, né? Enquanto que o termo em hebraico Yashid, um só, é uma unidade absoluta. Outra expressão que aparece no hebraico, no Shema, Israel é nosso Deus, no plural. Nós temos o Elohim, Elohinu, e não o Deus, meu Deus, de Eli. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Rechad. Deduzimos e concluímos que o texto se refere à unidade composta. A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta, inclusive de 3 pessoas divinas unidas, compartilhando os mesmos atributos divinos. Vale ressaltar que a palavra de Deus não é o nome de Deus, e sim um atributo dado a alguém. Vou repetir. Vale ressaltar que a palavra Deus, não a palavra de Deus, desculpem a nossa falha, não é o nome de Deus, então é um atributo dado a alguém, a Ele, tá bom? Deus não tem nome, são os atributos, os nomes que damos a Ele. Só saberemos quem realmente Ele é e qual é o verdadeiro nome de Deus quando chegarmos na glória. Eu sei que parece confundir a sua mente concernente a isso, mas é um atributo dado à pessoa, né? Tanto é que nós recebemos de nossos respectivos pais, quando nascemos e fomos registrados na nossa certidão de nascimento no cartório, recebemos os nossos nomes aqui, né? Humanos, na condição humana, nesse plano. Ao chegarmos no céu, Deus nos dará um outro nome, um outro atributo, uma outra referência. O nome de Deus Pai é Yahvé, o nome de Deus Filho é Emanuel, Jesus, né? Deus conosco, e o nome do Deus Espírito é Ruach, Yahvé, ou simplesmente Espírito Santo, como mais aplicamos, tá bom? Vamos agora aos atributos de Deus.
Os atributos ativos de Deus. Nós temos a onipotência. Deus é onipotente. Esse atributo representa duas grandezas inerentes a Deus. A primeira, sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Deus pode fazer tudo, correto? Pois para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 diz isso. Segundo, seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode vir a existir. Mesmo existindo a influência do mal sobre a humanidade, Deus está no controle derradeiro de tudo. Sempre. A última palavra é a dele. Sendo que o mal e o pecado têm origem na queda moral das criaturas e não de Deus. Virando a página. Isso é muito importante. Preste atenção. Ó. O mal existe porque a natureza das criaturas, em posse de sua liberdade de escolha, contraria a natureza imutável de Deus. O mal acontece por vontade permissiva de Deus. Então, certas coisas ocorrem de ruins em nossas vidas e nesse plano, na maioria das vezes por vontade permissiva. Deus permitiu que acontecesse. Longe de pensarmos que há uma guerra entre o bem e o mal e que Deus seja um dos protagonistas dessa guerra. Deus está acima do bem e do mal. Ele venceu a tudo e a todos. O exemplo clássico disso é a morte vicária de Jesus no madeiro, quando ele disse, Pai, está consumado. Certo? Ele concluiu, ele está acima de tudo e de todos. As coisas que ocorrem nesse plano, que nos deixam sem entender, ou sem entendê-las, ocorrem por vontade permissiva de Deus. Deus já venceu tudo e a todos. Agora, através dos nossos atos, são desencadeados fatores aí que acabam gerando atrocidades, né, e desatinos. Em páginas sequentes nós iremos ver isso daí. E Deus está acima do bem e do mal. É simples assim. Só basta ler o livro de Jó. Né? E eu costumo dizer, quando o Jó já é apresentado no seu livro, né, um homem íntegro, justo, temente a Deus, a gente vê sempre Satanás, né? A gente vê Satanás andando ao derredor, e é o Senhor que pronuncia a palavra, né, a Jó. Tem visto o meu servo Jó? Por quê? Porque Deus já sabia que Satanás observava Jó desde o seu nascimento para tentar cometer algum desatino contra ele. Então, tudo que aconteceu com Jó, ou contra Jó, foi por vontade permissiva de Deus, Deus soberano. Sabia que haveria um final feliz sobre a vida dele. O pecado é uma agressão à natureza santa de Deus, mas não o atinge, visto que ele julgará bons e os maus. Ele está acima de todos esses meandros imaginativos humanos, né? A mente humana, ela imagina coisas assim que fica até difícil dizer. Tamanhos são os pensamentos e as imaginações humanas, mas de todas o Senhor conhece. Deus é onipotente, não sujeito às leis do tempo e espaço. Cai na prova também, né? Deus é onipotente, não sujeito às leis do tempo e espaço. Referência de Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando maus e bons. Salmo 139:7, né? Para onde eu fugiria diante da presença do Senhor? E Jeremias 23:23, porventura não é o Senhor Deus de perto também de longe? A extensão, imensidão de Deus é paralela à sua onipresença, tá? Interligado. Qual a diferença entre imensidade e onipresença? Qual que é a diferença? Vamos lá, cai na prova. Imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço e ao tempo, superando e sendo superior a estes. Tá bom? Grifem aí. Imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço e ao tempo, superando e sendo superior a estes. A onipresença é a sua presença considerada em relação às criaturas. Para as suas criaturas, ele está presente nas seguintes maneiras. Primeiro, em glória, diante as miríades celestiais, que é o texto de Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no sublime trono. Né? Na natureza,
O Senhor está presente, a referência é de Naum 1:3, né? O caminho do Senhor é na tormenta, e a tempestade e as nuvens são o pé dos seus pés. Para você que já teve a oportunidade de viajar em uma aeronave, e quando nós sobrevoamos, né, acima das nuvens, a gente vê, né? Nuvens gigantescas, imensas. Tudo aquilo ali é poeira, é pó diante dos pés do Senhor. Já imaginou a grandeza desse Deus? Na relação com os humanos e sua consciência, né? Gênesis 3:8 fala que Adão ouviu a voz do Senhor. Salmo 68, dos versículos 1 a 8, a terra se abala. Mateus, nós temos referência de Mateus 18:19 e Atos 17:27. Na encarnação de Jesus, João 1, Filipenses 2:5-10, Colossenses 2:9, e na igreja e seus ministros nós também temos as referências em Mateus 28:19 e Efésios 2, dos versículos 12 ao 22. Os olhos de Deus, cai na prova, estão em todas as partes, mas Ele não aceita qualquer lugar para ser a sua habitação. Olha que coisa profunda. Os olhos de Deus estão em todas as partes, correto? Né? Numa visão tridimensional, usando a nossa linguagem humana, Ele está em todas as partes. Mas não é em todas as partes, em todos os lugares que o Senhor habita. Correto? Ele está vendo tudo. Mas Ele não habita em todos esses lugares. A habitação, a morada, a residência, ela tem que ter alguns pré-requisitos para que o Senhor venha habitar e morar, residir nessa casa. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 3, ele diz que o Espírito do Senhor tem ciúme de nós. Essa casa tem que estar habitada, essa casa tem que estar adornada, tem que seguir aí os pré-requisitos que o Senhor e a sua palavra nos ensina, concernente a Ele morar. Que a gente pode aplicar isso também, alunos, concernente à nossa vida humana. Uma pessoa que quer uma melhor condição, né, de higiene, de ambiente, de vizinhança, ele não vai morar em qualquer tipo de lugar. Pelo contrário, ele vai morar, vai residir, vai construir um local que ofereça as condições, né, humanas para que ele possa viver, as condições dignas para que um ser humano possa viver, né? Agora, quando a pessoa, nós temos aí os maltrapilhos, os transeuntes que vagam, né, os andarilhos que andam errantes por aí, que não têm uma condição para habitarem, ou construírem, ou ter uma moradia digna. Essas pessoas sofrem, né? Vivendo em marquises, debaixo de pontilhões, de viadutos, em cemitérios, como era o caso do gadareno de Marcos 5. Então não é fácil, mas uma pessoa que tem uma condição ainda instável, ela vai procurar residir, morar e habitar num local digno. Assim é o nosso Deus, né? Quando eu falo local digno do Senhor procurar, na condição espiritual, um lugar santificado, um lugar hospitaleiro, uma casa hospitaleira. Tanto é que ele disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então, esse local, para que ele possa habitar, também tem que ter humildade, senão ele não vai entrar, jamais. Você gosta de ser mal recebido no local onde você vai? Você não quer voltar num local assim. Aí a gente condiciona a condição de Deus, do Espírito Santo, né? Então não é todo lugar que Ele vai fazer desse lugar a sua habitação. Ele só habita em lugares que são condizentes com a natureza dele. Viu aí? Virando a página. A onisciência. A onisciência é um atributo que estabelece o saber soberano de Deus. Ele sabe tudo, onisciência. Antes de todos, presciência, viu? Antes de todos, presciência. Saber tudo, onisciência. Antes de todos, presciência. Verdadeiro, grifem aí, cai na prova. O saber de Deus, ele é pleno, né? Ou seja, ele é completo, ele é perfeito e consolidado. Pleno, perfeito e consolidado. Tem base. Não é conhecimento adquirido pelo tempo, por pesquisas gradualmente, né?
O saber de Deus não vem disso, adquirido por tempo, por conhecimento. Há coisas que nós conhecemos porque nós procuramos, averiguamos, investigamos, né? Através das mídias sociais, através dos livros, né? Através da condição humana. Deus não. Ele não adquiriu conhecimento através do tempo, através de pesquisa. Pelo contrário. A sabedoria instantânea. Nada e nem ninguém surpreende a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 8, diz assim: o Pai, Ele sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Tá bom? O Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Uma incógnita. Qual? Se Deus sabe quem irá ser salvo ou quem irá se perder eternamente, por que Ele não interfere, já que Ele sabe disso? Por quê? Por que Ele não interfere? Pelo simples fato de que não é Deus que decide as escolhas que os homens devem fazer, certo? Então, são as nossas escolhas que irão acabar desencadeando o bem ou mal em favor de nossas vidas. Quando as nossas escolhas são boas, ainda que através dessas escolhas surjam coisas ruins, a nossa escolha foi boa, está associada, interligada a Deus. Agora, quando essa foi uma má escolha, ou foram escolhas más, elas vão desassociarem a Deus, não vão estar mais interligadas a Deus, porque foi uma escolha errônea que desencadeou coisas ruins. Bom, para pegar um exemplo clássico disso, para não gerar dúvida, né, que já a matéria já aborda uma incógnita, aí através da aula gera outra incógnita, aí vamos ficar numa incógnita. A gente vai pegar um exemplo claro de escolhas concernente a Abraão e Ló. Esse tem sido um sermão que eu tenho ministrado constantemente, né? Nos lugares, nas reuniões, nos eventos que nós temos participado. Você pode perceber que Abraão e Ló escolheram um caminho, né? Direito, esquerda, esquerda, direita. A escolha, sintetizando rápido, né? A escolha de Ló foi uma má escolha, que foram as vinhas de Sodoma e Gomorra. Mas você pode perceber que lá no capítulo de número 19, os anjos do Senhor vêm, 2 anjos, e a expressão deles é assim: nós viemos aqui para ver se realmente o clamor que sobe de Sodoma e Gomorra é um clamor verdadeiro. Se tudo aquilo que eles estão clamando ao Senhor, aos céus, procede. Deus ouviu aquele clamor e veio ver a procedência dele, se aquele clamor era um clamor verdadeiro. Mas não teve jeito, não era verdadeiro. Através da má escolha de Abraão, de Ló, Sodoma e Gomorra foi dizimada, queimada, né? Fogo e enxofre, consumida. Mas por causa da intercessão de Abraão, ainda houve uma misericórdia para Ló, mesmo na lei, né? Mas vocês viram que uma má escolha desencadeou o mal? Então o mal não foi oriundo de Deus, foi a má escolha de Ló que desencadeou aquilo ali. Vê se a boa escolha que Abraão fez desencadeou fogo, enxofre, ruína e perdição na vida dele. Pelo contrário. Então são as nossas más escolhas que geram tragédias na nossa vida, certo? Mas pastor, professor, muitas vezes a pessoa era uma pessoa de bem, um homem de bem, e morreu dessa maneira. Bom, aí é o outro princípio, que só a eternidade poderá revelar. Mas se a pessoa está realmente na direção de Deus e fez uma boa escolha, ainda que venha a ser gerado uma coisa que venha a gerar assombro para as outras pessoas, concernente à pessoa que teve uma vida digna, se a escolha dela foi uma boa escolha, ela já está preservada por Deus, mesmo que a escolha dela sendo boa gerou algo que as pessoas que estão à volta não entendam, tá bom? Ainda que ele ensine, oriente, ele quem? Deus, exorte, avise, por todos os meios cabíveis, principalmente pelas escrituras ou pela história,
É o ser humano no usufruto de sua liberdade, livre-arbítrio, que conduz a situações já conhecidas por Deus de antemão, que é o texto lá da passagem do Hades, entre o rico e o Lázaro, né? O rico dizendo: "Oh, vai lá, Senhor, manda alguém avisar a minha família, que se eles continuarem nesse caminho, eles vão ter um final fatídico igual ao meu." E o Senhor disse: "Não, eles já têm a lei, eles já têm Moisés, eles já têm os profetas. Se eles não acreditam nem naqueles que estão lá, quem dirá se eu enviar os agentes exteriores do mundo espiritual para eles?" Né? Então, por diversas vezes, diversas formas, Deus está falando, exortando, comunicando, orientando. Mas muitas vezes o homem não vê, não enxerga, né? Que é o caso do livro dos Números de Balaão, né? Deus teve que usar a jumenta para que o profeta viesse enxergar claramente que a vida dele seria destruída, ceifada, se ele continuasse seguindo naquele caminho, né? Uma visão cega de querer amaldiçoar a nação israelita. Deus teve que abrir a boca de um animal irracional para avisar o profeta, disse Pedro, né? A loucura, né? A loucura do profeta. Deus teve que usar a circunstância ali, um fenômeno ali que marcou a história da humanidade, porque, não dizer dos animais, de um animal mudo falando para alertar o homem. O que mais falta para você e eu, nós, a humanidade, ouvirmos a voz de Deus? O que falta para ouvirmos? Bom, o livre-arbítrio aí conduz a situações já conhecidas por Deus de antemão. A rebelião e a desobediência do homem é o que o coloca em situações extremas, viu aí? A rebelião, desobediência. Rebelião, desobediência só gera cativeiro, que é o texto de 2 Crônicas, no capítulo 36, né? Enviou os profetas, mas os homens desobedeceram, rejeitaram a palavra de Deus, até que não houve mais remédio. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e o Império Babilônico sucumbiu à nação israelita. Rebelião e desobediência, principalmente pelos seus reis, os reis de Israel. Alguns deles, né? Outros foram tementes a Deus. Há sempre um remanescente. Deus previa as possibilidades e as consequências que cada escolha resultará. Deus, ele prevê, sabe, né? De consequência que resultará através das nossas escolhas. A intervenção divina é sempre condicional, tem uma condição. A resposta que o ser humano dá a Deus. Quando o ser humano o obedece e ouve as suas prescrições. A gente pode pegar o termo clássico, né, do rei Ezequias. O profeta Isaías chegou: prepara a tua casa, que tu morrerás. Faz o que você tem que fazer, porque o Senhor vai te recolher. Mas ele virou o rosto pela parede, chorou muitíssimo, diz o texto, né, de Isaías, chorou muitíssimo. Segundo Reis também fala sobre isso, 2 Reis capítulo 20, até que